Continuando, queridos, nós vamos observar agora e vamos falar um pouco sobre o sacerdócio levítico, ser válido para o dia de hoje. Esse tema, sacerdócio levítico, ele é um tema que muitas pessoas às vezes se complicam ou complicam a questão, porque o sacerdócio levítico existe, na verdade, uma diferença do sacerdócio levítico da antiga aliança com aquilo que é comparado nos dias de hoje, com a realidade dos dias de hoje da nova aliança também. No passado, a tribo de Levi, que foi separada exclusivamente para o ofício sacerdotal, para o trabalho do templo ali, não era somente para o louvor, não era somente para a adoração, mas os levitas, eles eram responsáveis por todo o trabalho do tabernáculo, por cuidar do tabernáculo. Então eles tinham que trabalhar também. E nos dias de hoje, nós observamos que mudou-se um pouco a questão do ser levita na casa do Senhor. Então, como eu disse, o levita ele tinha toda essa questão, ele se dedicava a ensinar a lei do Senhor ao povo, e eles tinham também que organizar, preparar todas as coisas. Já na dispensação da graça, na nova aliança, o Senhor instituiu a igreja como o corpo de Cristo e fez dela o sacerdócio santo e real. Está lá na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 9. Essa é a grande diferença da antiga aliança para a nova aliança. A diferença é, antigamente, apenas a tribo de Levi, que podia ministrar, que podia trabalhar no templo, que cuidava do templo. Mas hoje, os remidos, que são ministros na casa do Senhor, como diz as escrituras, pedras vivas, sacerdócio santo, casa espiritual, a fim de oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor e agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Desse modo, todos os santos, hoje, que ministram na casa do Senhor, que têm acesso ao santuário, não o santuário terreno, porque a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, por causa do sacrifício de Jesus, e hoje nós temos livre acesso, a Deus. Então todos nós que ministramos hoje na casa do Senhor, estamos no altar de Deus, cuidando do altar, ministrando sobre o altar, através do novo caminho, temos esse acesso ao Senhor. Desse modo, todos os santos, então, tornam-se levitas na casa do Senhor, aqueles que vêm para trabalhar na casa do Senhor. Eu quero ler o texto que está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. O que nos faz entrar no santuário hoje, amados, não é o sangue de animal, que foi derramado lá na antiga aliança, mas o que nos levou a entrar no santuário, no Santo dos Santos, ter esse acesso hoje, foi por meio do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Porque no momento do sacrifício, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Não podia ser por mão humana, não podia ser uma ação do homem, mas foi simplesmente uma ação de Deus, dizendo: não há mais separação, não há mais distanciação, não há mais a questão do homem ter que chegar uma vez no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer o sacrifício. Hoje, todo aquele que teme ao Senhor, que adora ao Senhor, que tem uma vida de comunhão com o Senhor, e que tenha ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, podemos sim chegar diante de Deus, sem a interferência do homem, sem a interferência do véu, porque o véu foi rasgado. No verso 20, continuando, ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu visto isto é, pela sua carne. Ou seja,
foi preciso Cristo morrer para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Então podemos chegar diante dele e oferecer o nosso sacrifício, vivo, santo e agradável. Aleluia. A adoração também, queridos, ela é uma linguagem de amor. Podemos dizer que a adoração, ela traz essa linguagem, né? O primeiro verso do Salmo 18 de Davi é uma confissão dessa linguagem de amor que temos através da adoração. Então, no livro dos Salmos, Salmos de número 18, no verso 1, Davi, na sua adoração, Davi, apesar de não ser um levita, né, nós precisamos entender isso. Davi, apesar dele gostar de música, Davi, apesar dele ser um adorador nato, mas ele não era um levita. Mas isso também não impediu Davi de adorar o Senhor, porque ele compôs muitos salmos, compôs muitos cânticos, ele tocava sua harpa, ele tangia sua harpa, e a Bíblia diz que quando ele tangia sua harpa, o espírito maligno que estava em Saul saía. Ou seja, um adorador autêntico, querido, quando ele adora ao Senhor, né, seja através da música, seja através de um instrumento, seja através de uma oração, seja através de um louvor, de uma palavra, né, um adorador verdadeiro, quando ele adora, algo acontece no mundo espiritual. E Davi, ele, como eu disse aqui, né, a adoração é uma linguagem de amor? Sim. No Salmo 18, Davi, ele confessa, ele faz uma confissão, dizendo: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha, né? Outras diz: eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Então, adoração, amados, não existe adoração se não tiver amor envolvido. Não existe adoração se não tiver um amor, né, maior do que a minha vontade. Amor a quem? A Deus, ao Senhor. O desejo de prestar culto ao Senhor, né? Então, o Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele amava profundamente ao Senhor, né? É tanto que quando ele é repreendido para não poder entrar na casa do Senhor, né, ele fica um tempo afastado. Depois ele escreve o Salmo de número 51, né? Davi, ele escreve esse Salmo de número 51, ali dizendo, ele faz também ali uma confissão ao Senhor, aonde ele se coloca, e a primeira coisa que ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele vem descrevendo esse salmo, e no verso 5, ele diz que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Mas no verso 7, amados, Davi fala algo que nós precisamos buscar para nós. Ele diz o seguinte: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, Davi, e no verso 10, olha o que ele diz no verso 10, depois dele confessar o seu pecado, né, depois dele falar com o Senhor a sua situação, a forma que ele estava, aí no verso 10, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ou seja, eu não quero pecar mais contra o Senhor. O adorador tem essa questão, amado. Quando ele erra, quando ele peca, ele tem a atitude que Davi teve, né? Ele pede ao Senhor que lave, que purifica, mas que crie dentro dele o espírito reto. E aí o verso 11, Davi nos impacta, né? Ele traz um impacto muito forte para nós, porque ele diz o seguinte, o verso 11 e o 12, né? Ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. E o verso 13, ele diz o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Se nós, como adoradores, tivermos essa visão e colocar em prática o que Davi nos ensina aqui, amados, nós levaremos muitas pessoas a uma verdadeira adoração ao Senhor. Não precisamos
de fazer coisas espetaculares, não. Precisamos apenas agir com amor. E aí nós vamos ver que Deus fará grandes coisas através de nós. A adoração, ela tem relação com a palavra? Sim. Meu irmão, não existe adoração verdadeira se o foco não for a palavra. Toda adoração, toda ministração, né, tem que ser dentro da palavra, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras sagradas. O que fugir disso vai ser apenas falas, falas e falas. Não vai causar impacto. O adorador, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. O adorador, ele precisa estar bem alinhado com a palavra, porque caso contrário, a nossa adoração não será uma adoração autêntica. Caso contrário, nós não saberemos a quem estamos adorando, porque para eu saber quem eu estou adorando, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso conhecer a quem eu estou adorando. E quando eu falei pessoa, porque Deus, ele é um ser espiritual, espírito, mas pessoal também. Então eu preciso saber que eu estou adorando a pessoa do Senhor, do Criador. Mas como que eu vou conhecer a Deus? A palavra de Deus me leva a conhecer quem é o Senhor. E eu só vou ter experiências com Ele se eu conhecer através da palavra. O Salmo de número 56, no verso 4, diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei. Que me pode fazer a carne? Ou seja, a primeira parte do versículo, em Deus louvarei a sua palavra. Ou seja, adoração, louvor, tem que estar baseado na palavra de Deus. Não tem outra base, querido. Não tem outro fundamento a não, se não for pela palavra. No Salmo de número 138 diz, afirma que os reis da terra se renderão graças ao Senhor, pois saberão das tuas promessas. Sem dúvida, a palavra de Deus é uma fonte que inspira uma vida de adoração. A palavra de Deus é que inspira o adorador. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele ensina que o coração cheio de palavra, da palavra de Cristo, contribui muito para uma vida de adoração. Colossenses 3, versos 15 e 16. A adoração é o resultado de uma vida moldada pela palavra de Deus. Quando a minha vida, quando a sua vida é moldada, lapidada pela palavra, aí o resultado disso é uma vida de adoração ao Senhor. Aleluia. Adoração tem a ver com obediência? Sim, é outro ponto, querido, que nós precisamos focar também, né? A adoração, né? Para eu ser um adorador, eu preciso obedecer. Obedecer a Deus, obedecer aos líderes, obedecer aos meus pastores, obedecer àquele que está, aquele que é superior, né? Vamos colocar assim, superior a mim, a quem é autoridade sobre mim na igreja, né? Preciso obedecer, porque a desobediência traz maldição. Desobediência é o mesmo pecado que feitiçaria. O pecado de feitiçaria, ele se iguala ao pecado da desobediência. Então, a adoração tem muito a ver com obediência, né? A declaração de 1 Samuel 15, 22 nos responde de maneira bem clara a pergunta: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, mas não obedecendo. Tem muita gente querendo sacrificar sem obedecer. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim, querido. Não é assim, porque a igreja do Senhor não é conduzida por homem. A igreja é conduzida pelo Senhor. O adorador não pode fazer aquilo que dá na cabeça de fazer. Pensou em fazer, vai e faz. Não. Saiba que tem autoridade sobre você. Obedeça às autoridades.
o seu pastor, o seu líder de louvor, né, ao líder do ministério. Nós precisamos estar debaixo de obediência, mas o que fugir disso, né, torna-se pecado. E Deus não opera aonde há pecado. Deus não opera aonde há desobediência. Deus não opera aonde há essas coisas. Porque vem a desobediência, logo em seguida vem a rebelião, e logo em seguida, né, se nós não vigiarmos, vem a divisão. E Deus não nos chamou para dividir, Deus nos chamou para somar, para construir, para constituir, né, reinos e sacerdotes. Aleluia. Então, ponha isso em mente. Mais vale obedecer do que sacrificar, para que o nosso sacrifício não se torne um sacrifício de todo. Adoração tem a ver com prática de misericórdia? Sim. Oséias 6, verso 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Parece estranha a comparação, mas a verdade é que o próprio Deus é quem coloca a prática da misericórdia acima de cultos e sacrifícios. Lembrando que no original do grego, latreia, adoração e serviço significam a mesma coisa. O adorador sabe que, sendo misericordioso, estará abençoando pessoas, e isso será como uma oferta agradável diante do Senhor, né? Então, misericórdia, o adorador precisa ter essa mentalidade de ser misericordioso, né? Porque adoração e serviço torna-se a mesma coisa para Deus. Quando você trabalha, quando você exerce um serviço para o Senhor, então, para Deus você está adorando a Ele através do seu serviço, através do seu trabalho. O que pode restringir uma vida de adoração? Querido, o que pode restringir a nossa vida de adoração? Nós já falamos lá atrás, quando eu falei de Davi, o pecado. Se tem uma coisa que impede a pessoa de adorar a Deus, que afasta a pessoa de Deus, é o pecado. O pecado é que faz separação entre vós e Deus. Mas graças a Deus, que Jesus, Ele é o mediador entre o homem e Deus. João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas que se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, né? Então, amados, e é Ele que intercede por nós. É Jesus, hoje Ele está como um advogado. Se nós errarmos, se nós pecarmos, podemos ir a Ele, e Ele intercede por nós. Então, o que pode separar o homem, o que pode atrapalhar uma vida de adoração? O pecado. E um dos principais pecados surgiu, né, assim, que destrói a vida de um adorador. Muitas vezes é um pecado que ele entra como uma raposinha, entra sorrateiro, mas é um pecado que acaba com qualquer adorador, com a vida de qualquer adorador. Chama-se orgulho. Porque o orgulho, né, como relata as escrituras sagradas, entrou no coração de um querubim. Não era qualquer querubim, era um querubim ungido, né? E no livro de Ezequiel 28, do verso 12, verso 17, né, fala dessa situação, o que aconteceu com esse querubim. A questão do orgulho foi tão forte no seu coração, que entrou e o orgulho derrubou um querubim ungido, e com ele a terça parte dos anjos que estavam no céu. Querido, né, essa questão do orgulho, nós precisamos vigiar, porque nós, que ministramos no altar, né, como adoradores, ou no altar, ou em nossa casa, ou no trabalho, aonde você estiver, né, como um representante de Cristo, como um adorador de Cristo, precisamos ter cuidado para que essa raposinha chamada orgulho não entre no nosso coração. Porque a partir do momento que essa raposinha entrar em nosso coração, ela começa a minar. Mina de um lado, mina de outro, vai minando, né, até chegar um momento, e se nós não nos dermos conta disso, nós caímos, e para levantar, vai ser muito difícil, se não tivermos um espírito de humildade, reconhecer que erramos, e reconhecer que precisamos pedir perdão. Não é pedir perdão só a Deus, é pedir perdão ao Senhor, pedir perdão aos irmãos, pedir perdão, né, ao líder do ministério, aquele que está
que é líder sobre você, né, que é autoridade sobre você dentro do ministério, e confessar o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa, né, e abandona, alcança a misericórdia. Então, qual o problema do diabo, de Satanás? Né? Tornou-se Satanás. Por quê? Porque pecou, não teve humildade para confessar, para reconhecer o erro, e aí foi lançado do céu e veio para a terra. E um dos ministérios mais atacados dentro da igreja é o ministério de louvor. É na área de louvor e adoração, porque às vezes a pessoa acha que faz mais do que o outro, acha que é melhor do que o outro. Querido, nós precisamos pedir a Deus que arranque de nós todo orgulho e que nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, e que põe dentro de nós o seu espírito, que Ele crie em nós um espírito reto, que não nos leve nem para a direita nem para a esquerda, para que nós não sejamos atingidos ou que sejamos envolvidos por essa raposinha chamada orgulho. Querido, então é por isso que a adoração hoje tornou-se um campo de batalha muito grande, levando muitas pessoas a tombarem no meio do caminho, porque essa raposinha chamada orgulho entra, e quando ela entra, né, sem nós percebermos, vai tomando, vai minando o espaço, e aí o Espírito Santo já não pode mais agir, porque nós fechamos a porta para o Espírito Santo e abrimos a porta para o pecado chamado orgulho, que vai preceder a queda de qualquer ser humano, de qualquer homem, de qualquer mulher, de um adorador, de uma adoradora. Então nós precisamos ser humildes o bastante, pedir a Deus para que Ele possa nos blindar em relação a essa raposinha, em nome de Jesus.